Boa noite, pessoal. Gente, eu sei, é o chá das 5, mas o chá das 5 a gente grava na hora que dá. E eu sou Tatiana e esse é o meu projeto Conexão Essencial. É aqui nesse cantinho do YouTube que eu consigo colocar minha voz para o mundo e convidar as pessoas para virem fazer conexão. E hoje nós vamos fazer conexão com uma pessoa que eu adoro e que eu aprendi a admirar muito pela integridade, pela pessoa que ela é, que é a minha amiga Érica Florencio, psicóloga como eu. Érica, conta aí pro pessoal quem é você. Boa noite, Tati. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Érica Florencio, como você disse, sou psicóloga. Estou terminando a minha formação como psicodramatista, sou especialista em gestão de pessoas. Gosto de trabalhar com gente, gosto de trabalhar para as pessoas. Atualmente eu foco mais o meu trabalho na área clínica, então eu atendo numa clínica de psicologia. E também gosto muito da parte de desenvolvimento, então alguns projetos esporádicos de consultoria em recursos humanos, porque eu tive oportunidade de trabalhar 13 anos na área de RH, antes de migrar, né, para a área clínica. Então, de vez em quando ainda me dedico um pouco a essa parte também de consultoria de RH. E o que você trouxe hoje, Érica, para a gente brindar no chazinho? Em homenagem ao nome da clínica que eu atendo e trabalho, Matricária, chá de camomila. Matricária significa camomila, então eu trouxe chá de camomila. Ah, muito bem. Então a gente quase que coincide. Eu ia fazer camomila, resolvi fazer só um chazinho básico de limão. Eu peguei na camomila e falei, mas o limão tá olhando para mim? Aí eu fiz um chazinho, assim, peguei até uma ervinha verde que eu tinha aqui em casa e coloquei umas gotinhas de limão siciliano, óleo essencial de limão siciliano. E eu tenho dormido pouco, né? Porque eu ando gravando até tarde da noite. As agendas dos meus entrevistados, né, são lotadas, eu tenho que me adaptar. E aí acaba que eu coloco também aqui, ó, Serenity para dormir. Vou ver se eu durmo melhor hoje, né, com Serenity. E eu coloco no difusor e eu cheiro também assim na mão, né? Pingo a gotinha na mão, faço coxinha. A gente põe uma gotinha assim na palma da mão, dá uma esfregadinha, faz conchinha e respira, né? E às vezes ainda dou uma passadinha assim para lá e para cá e pingo no travesseiro e falo, nossa, hoje vou dormir cheirosa. Mas é uma delícia, sabe? Essa coisa de incluir a natureza, o aroma da natureza na vida da gente. Cercada É de verdade. cheirinhos. Eu já tive a oportunidade de experimentar alguns que você compartilhou e pretendo experimentar outros também. Pode deixar, vai chegar aí para você. Érica, eu admiro muito você. Você sempre foi uma pessoa íntegra, sabe? Desde o primeiro momento que eu te conheci, sabe? Você sempre foi a mesma, você nunca teve, assim, duas Éricas, né? Uma Érica para um momento e uma Érica para outro momento. Não, você sempre foi constante. Mas eu sei que você passou muitas mudanças na sua vida. O que você contaria para nós que foi mais marcante, assim, os pontos chaves da sua vida, onde você entende que assimilou o conhecimento e transformou em sabedoria, certo? E traz essa bagagem de vida da sua história para contar para a gente hoje. Nossa, mexe, vai lá, né, no fundo nas mais tenras lembranças. Quando você pergunta assim, o que você foi aprendendo, né? Quando eu olho para a minha vida, Tati, a primeira coisa que eu me lembro foi uma decisão que eu precisei tomar quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu sou a sexta filha de uma família, a sexta filha viva, porque minha mãe teve gêmeos antes de mim, mas eles morreram. Então, eu seria a oitava, eu sou a sexta viva, né? E a distância entre eu e meus irmãos é muito grande. A minha irmã mais próxima de mim é 7 anos de diferença.
Então, que decisão foi essa que eu tomei aos 7, 8 anos? Foi de que eu queria escolher gostar de estudar. Por que que eu precisei tomar essa decisão? Porque eu tive uma primeira série que eu tive uma professora que gritava muito, era ela muito bagunceira, e eu faltava de aula, eu não ia na escola. E essa mãe, minha mãe, que tinha 6 filhos, não tinha condições de ficar indo lá na escola, de conversar, de ir atrás. A gente foi criado assim, meio com autonomia, né? Para o mundo mesmo. E eu faltava muito de aula, chegou no final do ano, eu ganhei, recebi da professora, não foi minha mãe que foi numa reunião, fui eu mesma que recebi um boletim escrito reprovado. Porque eu faltava muito. E eu não tive a frequência necessária para passar de ano. Ah, Eu me entendi. lembro até hoje daquela dor de chegar em casa com aquele boletim escrito reprovado. Foi horrível, mas aquela criança não aguentava e não teve nenhum adulto por ela para ir lá na escola, para brigar, para reclamar que a professora gritava. Todo dia eu chegava em casa com dor de cabeça, com dor de ouvido, enfim. No ano seguinte, e aí eu era vista na escola como uma má aluna, né? Não ia na escola. No ano seguinte, no início do ano, e aí o meu sonho era ser aluna da tia Luzia. No ano seguinte, eu lembro da inspetora me chamar e conversar comigo, e eu falei para ela assim, por isso que eu falo que foi a decisão. Eu falei para ela, se a senhora deixar eu ir para a tia Luzia, eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa. E aí aquele foi o primeiro momento na minha vida que eu escolhi, que eu tomei conta da minha vida, né, mesmo tendo só 8 anos, e realmente decidi mudar. Aprendi a gostar de ir na escola, aprendi a gostar da escola, aprendi a gostar de aprender. E comecei a ser uma boa aluna. Naquela época, lá em Sacramento, que é uma cidade pequena, né? Não falei que eu sou de Sacramento, mas sou de lá. Eu estudava numa escola que era a melhor escola da cidade. E tinha, assim, sala A, B e C. A era dos melhores alunos, a B era médio e a C eram os repetentes, os bagunceiros. Na época que eu fui reprovada, eu era dessa sala C, que era a professora, talvez assim, né, por conta de ser aquele monte de aluno custoso, né, ela não dava conta, gritava, enfim, era muito agressiva. Então, eu fui fazer o primeiro ano B, o segundo ano B, e a partir do terceiro ano eu fui promovida. Foi a minha primeira promoção. Olha! Promovida para A. Nossa! E aí eu continuei na A até terminar o ensino médio. Então, acho que aí já começa a falar de mudança, né? De empenho, de batalhar, de correr atrás. Talvez até para descobrir uma identidade e fortalecer essa identidade, né? Que é a percepção que você falou que tem de mim. Mas um ponto muito importante, porque aí tem a ver com o tema da nossa conversa, que são as relações. No terceiro ano, eu conheci as amigas que eu tenho até hoje. Sério? Terceiro ano primário? Exatamente. Oh! No terceiro ano primário, eu conheci as amigas que eu tenho até hoje, porque nós estudamos juntas até o terceiro ano do ensino médio. E aí foi um privilégio, porque Sacramento é uma cidade muito pequena. Coincidentemente ou não, as pessoas do terceiro A eram as pessoas das famílias mais estruturadas da cidade, né? Então, eu tive oportunidade e privilégio, né, de estudar com essas pessoas, né, que eram, embora meus pais estudaram só até a 4ª série, nessa época meu pai era caminhoneiro, ele tinha sido agricultor até antes de eu nascer, quando eu nasci eles já estavam na cidade e ele era motorista caminhoneiro. Então, assim, aí eu tive a oportunidade de
minha mãe do lar, né? E eu tive a oportunidade de estudar com os filhos dos médicos, com o filho dos professores, com o filho dos dentistas, com os filhos dos bancários, dos advogados, com os filhos, né, das famílias que, assim, têm uma estrutura melhor. E soube, porque eu sei de pessoas que convivem em ambientes melhores do que elas têm de origem, e isso desestimula, ou isso cria um deslumbramento, né? Um deslumbramento. E para mim foi o efeito contrário. Para mim era assim: quando eu crescer, eu quero ter uma casa igual essa, eu quero ter as coisas igual tem na casa delas, né? E aí eu descobri que o caminho para isso, assim, descobri, acreditei, que o caminho para isso era estudar. Que legal isso, cara, eu não sabia dessa história. Olha só, engraçado, né? Porque você marcou um momento da sua infância e essa característica que você ganhou nesse momento, ela continuou na sua vida inteira, ela marca a sua identidade, faz parte da sua estrutura, sabe? E aí você me fez lembrar da minha própria história, porque eu tive assim uma situação um pouquinho parecida, só que não era em relação à escola. Então, assim, minha família era muito humilde, né? Minha mãe não tinha estudado tanto, meu pai não tinha estudado tanto. E aí eu tive amigos, assim, de brincadeira, crianças que correm na rua, a gente brincava de pique, e tive amigos que tinham acesso a mais instrução. E eles tinham casa mais bonita, roupas mais bonitas, sapatos e tudo, tinha muitas coisas que eu não tinha. Mas de tudo que eles tinham, o que eu mais tinha vontade de conquistar era conhecimento. E assim, eu nem posso falar que fui a melhor aluna, eu tinha dificuldade com estudo, mas em algum momento da minha vida eu também consegui assim, despertar, e o maior prazer da minha vida é a conquista da sabedoria e também do conhecimento, que são coisas diferentes, né? Você pode ter conhecimento e não ser sábio. Então eu procuro ter conhecimento do maior número de coisas possível para formar meu conceito de mundo, né? De vida e identidade. Mas assim, você contando da sua história, eu me lembrei disso, que eu também tive um negócio parecido. Olha que coincidência. Gostei de saber disso, né? Eu tenho como privilégio mesmo. Essas amigas são minhas amigas, então, há mais de 34, assim, mais de 30 anos, né? A gente consegue manter até hoje um grupo, a gente agora tem contato pelo WhatsApp, mas de vez em quando a gente encontra. Então, assim, é o berço, né, da minha relação de amizade. Nossa, Érica, mas você tem 6 irmãos, então... Mas como a distância, a idade deles era muito diferente da minha, eu convivi muito pouco com eles na minha infância e adolescência. Eu fui conviver com os meus irmãos agora, depois de adulta. Então, quando criança e adolescente, eu não convivia muito com eles, não. Aí você falou de mudanças, né? E aí, então, eu tive o privilégio, então, de estudar nessa escola, que era muito boa, que tinha excelentes professores, excelentes. Não perde nada para a educação que a gente vê hoje, na minha opinião, para a educação que a gente vê hoje nas escolas particulares. Eu tenho comigo que a minha educação foi excelente, a minha escolarização. E aí eu consegui passar no vestibular da UF, né? Então, assim, porque também, se não fosse assim, não teria como eu fazer faculdade, porque, na verdade, hoje eu sei que até teria, mas eu acho que o caminho seria mais difícil, porque eu teria que ficar indo e voltando para cidades lá perto, eu teria que trabalhar o dia inteiro para pagar a faculdade. E aí, assim, eu estudei muito, consegui passar no vestibular aqui em Uberlândia e saí dessa cidadezinha pequenininha que a gente nem andava lá chamava circular. Nem precisava andar de circular.
para vir para Uberlândia. Eu me lembro como se fosse hoje, do dia 6 de abril de 99, eu acordando, pegar o ônibus para ir para a faculdade. Né? E o coração acelerado, porque era tudo muito diferente, uma cidade grande, o medo de ficar no ônibus, o medo, enfim, tinha muito medo, tinha insegurança. Mas aí eu acho que uma outra coisa que me ajudou de novo foi que eu consegui manter laços, né? Eu consegui criar laços de novo na faculdade. Né? Consegui estabelecer vínculos de amizade que também duram até hoje, que duram 20 anos, que são os 20 anos que eu moro, na verdade já fez 21, que eu moro aqui em Uberlândia, né? Então, acho que foi esse outro segundo marco aí da minha história, de vir para cá, de topar fazer faculdade numa família que só tinha condições de me manter. Eu podia morar, comer, me locomover para ir para a faculdade, tirar xerox, comprar livro não, tirar xerox e só. Então, assim, foram 5 anos que eu falo que uma frase, né, ou uma referência desse período, Tati, é adiar, aprender a adiar a recompensa. Tudo que eu fiz nesses 5 anos foi acreditar que depois desses 5 anos eu vou ter a vida que eu quero ter, né? Eu vou ter conforto, eu vou ter um trabalho, eu vou trabalhar no que eu gosto. Então, adiar essa recompensa, né? E para isso, as dificuldades que todo mundo passa, né? Que eu não sou diferente de ninguém nesse aspecto, mas que não doeu para mim. Não doía não ter muito dinheiro para lazer, ou não ter dinheiro nenhum, e aí criar, né? Criar o jeito que dava, o lazer. Não doeu ficar esse tempo todo sem comprar roupa nova, sem comprar sapato novo, não me doeu, não custou emocionalmente nada, porque eu sabia que depois a recompensa viria. Inclusive lá depois, na metade do curso, quando os professores começam a falar assim que psicologia é curso de esperar marido, não sei se na sua época disseram isso, né? E que não ia ganhar dinheiro com psicologia. Eu nunca acreditei nisso. Eu acreditei que sim, que ia dar certo, que eu ia conseguir ser bem-sucedida, que eu ia conseguir ter sucesso. Então, quando eu fui escolher minha primeira faculdade, que foi administração, aliás, na verdade eu fiz administração, mas eu tinha um desejo enorme. Não sei de onde eu tirei essa coisa da psicologia da minha infância, porque eu nunca tinha visto um psicólogo, não sabia para que servia, e eu tinha essa fixação com psicologia. E a minha primeira faculdade, eu acabei fazendo administração exatamente porque minha família achava que psicologia não era curso de gente grande, né? Tinha que fazer uma coisa de negócio e tudo. E acabou que um dia eu falei, não, eu quero fazer psicologia, e fui lá e fiz, né? Então, eu tive duas faculdades. E realmente, a carreira de psicólogo é uma carreira sofrida, mas é uma carreira possível, né? Assim, é possível a gente ser psicólogo, viver da psicologia, mas com certeza a gente tem que se reinventar, né? Mas qualquer profissional nesse mundo tem que se reinventar, não é uma especificidade da psicologia, né? O médico tem que se reinventar, ainda mais agora que a gente está na pandemia, né? Então, assim, é reinvenção total, né? Das formas do fazer profissional, do fazer renda, né? Tudo é novo. Mas, assim, eu preciso comentar mais uma vez, gente, eu já falei nos outros vídeos, mas, assim, eu acho fantástico um negócio que está acontecendo aqui no canal, que todas as pessoas que eu trago para a gente bater um papo aqui, tomando chazinho, trazem a mesma mensagem: esforço, colaboração dos outros, esforço pessoal, né? Colaboração dos outros, dedicação e persistência, educação, oportunidade
de estudar. Então, assim, a educação esteve em pauta em praticamente todas as conversas que eu tive aqui. E quando você contou que você repetiu um ano, porque a professora gritava muito, eu me lembrei dos pacientinhos que eu atendo, né? Que, por exemplo, de 10 crianças que eu atendo com alguma complicação escolar, pelo menos 7 ou 8, ou seja, bastante considerável o percentual, reclamam que a professora grita, sabe? Então, assim, a maioria das crianças reclamam que a professora grita. Né? Eu fico pensando se existe aí, gente, vamos descobrir um jeito da gente fazer uma conexão essencial aqui, né? Fortalecer esse vínculo, né? De forma que as professoras não precisem gritar tanto e as crianças não precisem receber tantos gritos, né? Então, fica aí a dica para a gente pensar junto como a gente vai fazer com a educação. Porque foi só a Érica ir para uma sala mais tranquila, né, que ela conseguiu dar o melhor de si e ser a pessoa que ela é hoje. E não parou aí, né, Érica? Aí você está falando isso. Eu sei que a profissão de professor é uma profissão muito desgastante, né? A gente está falando de se reinventar. Então, é uma profissão que precisa mesmo se reinventar, que precisa ter amor, né? Quando eu estava no ensino médio, você falou de como você não sabe de onde descobriu a psicologia, né? Quando eu estava no ensino médio, lá em Sacramento existia magistério. Aí eu e mais uma trupezinha dessa turma de amigas resolvemos fazer colegial de manhã, chamava colegial ensino médio. Colegial de manhã e magistério à noite. No magistério eu conheci a psicologia da educação. Ah! Então aí foi aí que eu descobri a psicologia como possibilidade. Mas eu não sei se por conta dessa crença muito forte que eu sempre tive que ia dar certo. Eu sempre acreditei, vai dar certo, né? Eu comecei a pesquisar, a ler aqueles manuais lá quando estava no terceiro ano, né? E aí eu fiz um ano de cursinho, a prefeitura da cidade na época fez um convênio, uma parceria com um cursinho de Uberaba, e esse cursinho montou uma unidade lá em Sacramento, e eu ganhei bolsa da prefeitura para fazer esse cursinho. Então, durante fazer esse cursinho, pesquisando, eu entrei na faculdade de psicologia, Tatiana, falando assim, eu quero ser psicóloga organizacional. Por quê? Porque na minha leitura, no que eu tinha lido e pesquisado, a psicóloga organizacional me dava a possibilidade de sair da faculdade empregada, de Ah, sair é da faculdade verdade. com um salário, com uma Verdade. renda fixa. E aí, né, naquelas horas, os colegas depois começaram a falar que não ia dar dinheiro, e eu falei, gente, vai dar dinheiro. Eu colei grau em março. Em abril, uma amiga minha que fazia estágio e tinha sido efetivada na Algar, compartilhou, porque aí as relações, né? Vamos falar das relações, das conexões. Ela compartilhou comigo uma vaga e eu fui fazer um trabalho lá temporário. Então, abril eu já estava empregada. Não era um salário exorbitante, mas estava ótimo para quem não tinha nada. Aí, em abril, maio, a escola, eu fiz um estágio com jovens e essa instituição me chamou para trabalhar lá, para ser instrutora de desenvolvimento pessoal. Trabalhando nessa instituição, que era ministrar cursos, né, de desenvolvimento para jovens, surgiu a vaga na antiga Sadia, hoje BRF. E eu fui participar desse processo. Na verdade, na época era bem diferente, estava divulgado no jornal. E aí, quem me contou dessa vaga foi um ex-namoradinho que eu tinha tido aqui de Uberlândia, me ligou e falou, Érica, tem essa vaga. E aí eu fui e me inscrevi, né? Me inscrevi. Como que inscrevia, Tatiana? Tinha que fazer uma carta explicando por que você queria a vaga, postar no correio junto com o currículo. Eu consegui fazer isso no último dia da vaga. Fui convidada para a entrevista. Cheguei lá na entrevista, tinha 20 pessoas participando. Tinha algumas colegas minhas,
tinha pessoas que já tinham muitos anos de carreira. E aí, eu que não acredito em acaso, né, fui selecionada. Não, a gerente viu alguma coisa, né, no meu perfil e resolveu apostar, porque tinha gente que tinha experiência, enfim, e ela resolveu apostar. E aí, foi meu primeiro emprego. Tati, na minha família, naquela época, ninguém nunca tinha ganhado 5 salários mínimos naquela época. E o meu salário era mais de 5 salários mínimos naquela época. Nossa! Então, aconteceu o que eu acreditei. Eu consegui o emprego, consegui um bom emprego. Enfim, né? Era como se eu fosse milionária. Porque, né, quando eu liguei e contei para meus pais, eles, nossa, era muito dinheiro. Ninguém na minha família nunca tinha ganhado aquele tanto de dinheiro. Então, aí foi o começo, né, da minha carreira, começo de um novo processo de aprender com a prática, com a vivência. E foi também me deparar com características que eu precisava cuidar. Porque como aquela criancinha de 8 anos precisou ser determinada, precisou assumir, não tinha um adulto que fizesse por ela, acabou que eu fui agregando assim, uma criticidade muito grande, um olhar crítico, um olhar muito, às vezes até julgador mesmo, muito exigente, muito perfeccionista, só servia do meu jeito, só servia, muito organizada, intolerante com quem não era. Então, no mundo organizacional, isso foi ficando difícil, né? E aí eu fui sendo convidada a rever isso, né? Aquela criança precisou ser um pouco autoritária em alguns momentos para ir conquistando espaço. E esse autoritarismo foi se perpetuando. Até que nesse ambiente, né, organizacional, aí eu conheci meu marido, né, que hoje é meu marido. Aí o relacionamento com uma pessoa que tinha uma história, uma criação totalmente diferente da minha também, foi me fazendo reaprender, né, características pessoais, características, né, não essas características que eu acho que me ajudaram a chegar até ali, mas outras coisas, né, como essa questão do relacionamento interpessoal, da forma de falar, da forma de estar num grupo, de estar numa equipe. E aí foi um começo de uma outra trajetória, né, que eu costumo falar que as pessoas que me conheceram lá estranhariam muito a pessoa que existe hoje, assim, eu tenho essa convicção, né? A Tatiana, se ela for conversar sobre a Érica com alguém que me conheceu lá nessa época, vai falar, não é a mesma pessoa. Mas o que você acha que mudou, assim, por exemplo? Quem te viu, quem te vê, como se diz. O que você acha que mudou? Mudou o respeito no sentido de tolerar as diferenças, né? Mudou. Hoje eu busco, Tati, ser uma pessoa mais tranquila, ser uma pessoa menos ansiosa, ser uma pessoa que demonstra menos agitação. E você, Eu já fui o oposto disso. e você Eu já consegue. fui agitada, acelerada, ansiosa. E eu busco ser mais tranquila hoje. Hoje Você meu consegue? Tá todo mundo querendo a fórmula dessa tranquilidade. Eu falo assim, ó, Serente, viu? Eu preciso do Serente, eu não consigo não. Serente no cheirinho, no difusor aqui, porque senão eu não dou conta. Como é que uma pessoa consegue simplesmente falar assim, a partir de agora eu vou ser mais tranquilo? Ensina aí pra mim, eu também quero aprender. Mas não é a partir de agora e faz uma mágica. Não Ah, é. tá. De novo, é esforço pessoal, é colaboração, como você disse, porque a gente precisa do feedback, a gente precisa do reconhecimento, a gente precisa de ajuda para melhorar, né? A gente precisa de pessoas que consigam enxergar além dessas características que não são tão positivas assim.
E essa é uma outra coisa que eu sou muito grata aos meus amigos. Tanto essas amigas lá de Sacramento, quanto os amigos que eu conquistei aqui em Uberlândia na faculdade e depois nos empregos que eu tive, porque eles conseguiram colocar na balança e dar mais peso para características que eles entendem, né? Eu nem sei direito, mas que eles entendem que são positivas. Porque eu confesso, Tati, que eu não, assim, hoje eu acho que eu sou melhorzinha, mas eu não era uma pessoa fácil. Sabe aquelas pessoas, assim, difícil de relacionar? Por que difícil? Porque é exigente, porque só serve de um jeito, porque não tolera. Então, por exemplo, na faculdade, marcava um horário. O sujeito não chegava naquele horário, a Érica já estressava, né? Tem uma amiga que a gente morou juntas, né? Quando a gente veio, eu vim de Sacramento para cá, eu morava com mais 3 amigas, aí 2 seguiram os seus caminhos e ficou eu e uma outra, a Kênia. E, coitada, sofreu demais, porque ela não tinha o costume. A minha mãe treinou a gente assim, acordou, arrumou a cama. E a Kênia não tinha, assim, tinha dia que ela não queria arrumar a cama. E a gente dividia o quarto. Coitada, sofria tanto, porque eu reclamava na cabeça dela sem parar até ela ir arrumar a cama. Se fosse a Érica de hoje, não faria isso. Mas, coitada, ela não teve o prazer de morar com essa Érica, né? Com essa Érica menos crítica. Então, um exemplo, né? Só para te dar um exemplo, assim. E eu aprendi muito isso com o meu marido. Na minha família, a gente sempre falou as coisas muito assim... Aquela história de falar curto e grosso, sabe? Uhum. E aí, o meu marido, eu tive que aprender muito que ele não aceita desse jeito. Precisa falar de uma forma melhor, de uma forma mais organizada. Porque se eu falo desse jeito que eu converso, que a minha família conversa, ele se sente ofendido e agredido. Então, eu precisei, então tem que aprender um outro jeito. Não dá para falar com ele desse jeito que eu falava lá em casa. Muito bem, muito bem. Até Bom, tom de voz, Tati. Antigamente eu falava muito alto, porque na minha família todo mundo fala muito alto. Aprender a falar baixo foi com as minhas amigas, que elas falavam, Érica, fala mais baixo. E aí eu fui aprendendo a falar mais baixo. olha, você falando assim, eu fico pensando o tanto que é bonito. O ser humano é um troço extraordinário, porque a gente só se faz na relação com as outras pessoas. A gente não se faz trancado numa caverna, né? A gente se faz na relação. E aí tem tudo a ver com a formação de psicodramatista, né? O ser em relação praticamente o tempo todo. Né? Exatamente. E aí o psicodrama na minha vida foi outra mudança, né, Tati? Em 2015, eu trabalhava na área organizacional, mas aí eu me lembrei, do nada um dia eu falei, gente, mas quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio na área clínica. E aí eu fiz uma programação mental lá naquela época e eu aguardei isso. Isso ficou como se fosse adormecido dentro de mim, que era assim. O plano era assim, Tati. Você vai achar que eu sou meio louco. Mas tinha o seguinte plano. Eu vou trabalhar na área organizacional, né? Estabelecer minha vida, organizar financeiramente. Quando eu tiver 40 anos, tinha até idade. Quando eu tiver 40 anos, eu vou trabalhar na área clínica. Aí, o destino, sei lá o quê, né? Não acredito em destino nem em acaso, mas eu consegui entrar em contato com esse planejamento que existia na minha mente. Aí eu fiz um processo de coaching, fui submetida, né, um processo de coaching, e decidi que eu queria voltar a estudar psicologia, porque na área organizacional eu tinha ficado muito tempo mais como administradora do que como psicóloga. E eu resolvi que eu queria voltar a ser psicóloga. E fui
estudar as possibilidades de buscar uma formação mais com o olhar de psicóloga. Encontrei o psicodrama, me apaixonei no primeiro dia que eu estive lá e falei, é isso, assim. E foi uma decisão muito importante, porque aí eu comecei a fazer o curso, né, 2015 e 2016, eu terminei metade de 2017, a parte teórica, e em março de 2017, eu ainda estava né, nos finalmente do curso, eu resolvi, aproveitei que a empresa estava reestruturando e me desligou e falei, agora então, não tem 40 não, mas eu vou investir no que eu quero, então, vou para a área clínica, né, dar esse foco para a área clínica. E aí, por estar, né, na formação, por estar na Casa das Cenas, sou extremamente grata à Cacilda, porque foi muito importante para mim o apoio, aí de novo, as relações, as conexões, o apoio que eu recebi lá, a estrutura para começar o meu trabalho, foi muito importante, né, para eu ter, assim, coragem, para eu me sentir segura para me lançar, né, nesse caminho aí de ser autônoma, né, de ser psicóloga clínica, de lidar com essas incertezas e instabilidades. Te pergunto uma coisa, valeu a pena? Valeu demais da conta! A Cacilda já me perguntou essa mesma pergunta, mas de forma diferente, assim, se eu faria de novo, né? Ou se eu me arrependi. Eu não me arrependi hora nenhuma, eu faria de novo, tenho convicção de que era isso que eu precisava fazer. Eu me sinto extremamente feliz, realizada, satisfeita, extremamente, assim, eu não consigo nem falar da realização que eu sinto, Tati, quando eu posso contribuir de alguma forma com a vida dessas pessoas que chegam até mim. Assim, não tem dinheiro que pague quando a pessoa fala que aquilo faz sentido, fala que no momento que ela estava em crise, ela lembrou do que eu falei, né? No momento do auge de uma ansiedade, que ela lembrou, né, da voz da Érica lá dizendo, né, contribuições, exercícios, técnicas, ferramentas, né? Lembrou de situações que a gente vivenciou, de cenas que a gente dramatizou, de exercícios, né, sociodramas que a gente fez, enfim. Sociodramas não, sociogramas, gráficos, exercícios, né? Falei errado. Então, assim, eu me sinto muito realizada. Então, valeu a pena, assim, valeu muito a pena. É o que faz sentido para mim hoje, é o que eu quero fazer. Se possível, até um dia antes ou no dia de eu ir embora desse mundo. Então, você falou ir embora desse mundo, eu estou aqui com uma coisinha aqui, piricando aqui para perguntar. Eu falei, eu não vou deixar ela embora sem perguntar. O papel da espiritualidade na sua vida. Se teve lugar para a espiritualidade, como é que foi isso, ou não teve lugar? Teve muito lugar, Tati. Além da educação, o que me ajudou a formar a pessoa que eu sou foi, sim, a minha conexão com a espiritualidade, né? A minha conexão com uma crença do que é o significado da gente estar nesse mundo, com a minha crença de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, que me ensinou a tirar o olho do meu próprio umbigo, olhar para fora, olhar para outras realidades, olhar para que se a Érica não tinha as bonecas, né, que as amigas tinham, mas a Érica tinha casa, comida, né, não tinha gente que não tinha nem isso, né? Eu na minha adolescência eu participava, né, de grupos ligados à religião que eu professo, né, e acredito e pratico, e a gente fazia visitas a pessoas muito carentes, fazia ações relacionadas a essa coisa
de contribuir com essas famílias, né? Então, isso tudo foi muito importante. Realmente, é um aspecto que você conseguiu, de alguma forma, aí, né? Pensar e faz muito sentido. Então, Érica, a gente está passando, né, por esse momento de transformação da sociedade, ninguém sabe direito o que a gente vai virar em termos de relação, trabalho, dinheiro, educação, etc. Eu queria, assim, saber se você poderia encerrar hoje, sabe, com a sua visão de mundo, porque a gente não tem que fazer previsões, né, numa hora em que tudo é tão incerto, mas, assim, a sua visão pode inspirar alguém a refletir e ampliar a visão dessa pessoa, né? Então, assim, o que você falaria para os jovens, para os adultos, para os idosos, ou seja, para todo mundo, né? O que você deixaria de dica para a pessoa viver melhor esse momento, pensar no futuro? O que você poderia contribuir? Deixar a sua mensagem de despedida aí para nós. Eu estou exercitando muito, Tati, não pensar muito no futuro agora. Porque o futuro, às vezes, ele faz a gente ficar ansioso. Então, embora seja importante a gente ter esse pensamento de planejar, de ter uma persistência, uma determinação para construir o que virá, a gente faz isso no hoje, no presente. É a minha escolha do presente que faz o meu futuro. Eu acho que foi isso que eu fiz lá quando eu tinha 8 anos, foi isso que eu fiz quando eu tive coragem e vir para Uberlândia, eu acho que foi isso que eu fiz quando eu casei, quando eu fui mãe. É a escolha que a gente faz naquele momento que faz a diferença para o depois. Pensar muito no depois, para mim, eu acho que gera ansiedade, né? E o que a gente acompanha também no nosso trabalho. Então, a palavra, né, a mensagem é assim: o que você pode fazer de melhor hoje? Qual é a decisão que você pode tomar hoje que vai refletir no melhor para a sua vida? Né? Então, hoje o melhor que você pode é cuidar da sua saúde física, hoje o melhor que você pode é cuidar da sua saúde emocional, hoje o melhor que você pode é estudar, né? Não dá para sair com os amigos, quem gosta de beber uma cervejinha não dá para reunir muitas pessoas, não dá para reunir com as pessoas, com as famílias, mas dá para fazer o quê? Dá para aproveitar o tempo para estudar, para ler. Tem cursos online, né, a reveria na internet, sendo oferecidos por várias instituições importantes, até reconhecidas. Então, você aproveite, faça do seu tempo que ele seja proveitoso e produtivo para você. Acho que é isso que eu tenho exercitado nesses dias, né? A minha rotina também está diferente de antes. Então, o que você pode fazer melhor? Acho que é essa Muito bom. a sugestão. Então, é tão gostoso conversar com você. Eu não sei se é o cheirinho do Serenity. Sabe, uma calma, assim, zen, tranquilo, né? Você tem um ritmo de falar, assim, sabe? Então, assim, pessoal, a Érica está se despedindo hoje aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo, mas eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo os contatos da Érica para vocês contratarem essa psicóloga fantástica, que eu admiro tanto. Você está atendendo online, Érica? Sim, estou atendendo muito online, a maioria dos atendimentos. Eu estou atendendo presencial, Tati, só os casos de urgência, emergência, casos mais graves. Os casos que estavam estabilizados, eu estou atendendo online, porque é o mais seguro agora, né? A gente está num momento difícil, Verdade. desafiador na nossa cidade, principalmente. Verdade. Então, é mais seguro online. É isso aí. E a gente consegue a mesma qualidade. Com certeza, eu sei. E assim, eu agradeço muito você,
né, por atender esse meu convite. Eu queria muito, né, trazer todos os meus amigos para essa conversa, e você foi a mais corajosa deles, saiu na frente. Então, agradeço muito, Érica, sabe? Deus te abençoe. Obrigada. Eu que agradeço, Tati. Foi excelente, foi muito gostoso estar aqui, né? Foi gostoso contar para a Tati dessa Érica que você não conhecia, né? Acho que, na verdade, poucas pessoas conhecem daqui de Uberlândia essa Érica. Mas ela tá brilhando assim, ó, no centro da testa, assim, uma luzinha acesa, né? Então, Oh, é isso aí. obrigada. Boa noite, então. Até a próxima. Valeu. Pessoal, assine o canal, clica no sininho para vocês receberem as próximas novidades desse canal. Combinado? Tchau, tchau.